Bom, pessoal, para contextualizar vocês um pouquinho, então, do porquê que eu estou aqui pareando com o João hoje sobre esse assunto, né? Eu tenho uma carreira desde 2012 mais direcionada para a inovação. Então, até então, eu era bastante focada em marketing. Depois eu comecei a olhar um pouco mais de como aquele marketing poderia contribuir para um ambiente de inovação. E eu comecei a me aprofundar em outras áreas, até chegar num mestrado em design, que é uma das minhas paixões atuais. Hoje eu atuo como consultora pela Alcon, pela Ciência e pela Zarpa, tanto em questões relacionadas a marketing, quanto em questões relacionadas à tecnologia, design e prioritariamente inovação. E sou coordenadora de ensino no Grupo Alura, que é uma instituição de ensino de São Paulo, focada em cursos na área de tecnologia da informação, que hoje está presente nas maiores empresas do país, para fornecer, então, capacitação para as pessoas que estão direcionando seus talentos para essas novas carreiras. E aí, por isso, o Clóvis, que acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês conheçam, achou que seria uma dobradinha interessante a minha com o João, que agora vai falar um pouquinho sobre si mesmo e sobre a sua carreira e como que a gente vai fazer esse match acontecer aqui hoje para vocês. Pois é, então eu tinha falado agora há pouco. Bom, primeiro de tudo, boa noite, né, a todos. Então, obrigado pela presença. A gente já falou assim sobre a Lua, né, e ao mesmo tempo esses presentes todos, né, que a gente está recebendo agora, né, em relação a, enfim, a esses acontecimentos, né, de natureza, né, nos brindando com essa coisa maravilhosa. Mas vamos lá. A Aline falou, né, sobre a ideia do Clóvis também, enfim, da gente fazer essa dobradinha, né, essa parceria, e a gente nem nós sabemos exatamente o que que vai acontecer. Mas a gente sabe, assim, que quando a gente está com uma predisposição, né, para que as coisas deem certo e a gente tem abertura suficiente, assim, para poder, de algo que é inusitado, né, e que é não necessariamente está dentro do nosso controle, a gente está aberto para ser surpreendido também. E o bacana, né, já que o tema envolve, né, justamente inovação, né, ter esse tipo de postura, a gente já começa dando um pouco de exemplo, né, justamente nesse tipo de relação que a gente está estabelecendo agora. A gente se encontra, né, em vários momentos nos clientes da Alcon, né, Aline, fala sobre também as demandas, as necessidades da empresa, mas ter um momento também, assim, de fazer um contato, né, construir também um tema, pelo menos assim um raciocínio, né, que possa somar, agregar a quem está presente aqui, né, e eu acho que talvez a gente possa criar algumas provocações. Eu acho que eu já saio bastante satisfeito. Bom, a minha formação básica é psicologia, né, então há 30 anos formado. Antes eu tive uma experiência, de 4 anos de engenharia civil, e aí já dá para notar também um pouco, né, dessa coisa de mudança, né, de movimentos também de reinvenção. E dentro da psicologia, né, vários foram os momentos também, assim, dessa própria reinvenção, de transformação, enfim, na minha carreira, mas basicamente hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, com foco muito em talentos, né? E aí eu fui me dando conta, enquanto a Aline estava se apresentando, né, falando sobre a questão da inovação, e como essa ideia, enfim, da nossa trajetória, na nossa carreira, pode pressupor inovação e a gente não, em momento algum, ter feito uso dessa expressão para mostrar também, assim, o quanto que a gente vai se reinventando, adotando novas práticas, novas formas de perceber também, né, como melhor exercer as nossas atividades. E além, é claro, do desenvolvimento humano, de focar em talentos, né, em performance organizacional, eu também sou mediador e conciliador judicial civil no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E olha só, né, Aline, assim, eu acho que essa informação talvez tu não tinha antes, né, e trabalhar com conflito, com confusão, com problema, com caos, né, com gente, enfim, que cada um com as suas questões, né, querendo sair com seus melhores resultados, é lá onde eu quero estar, né, de ajudar as pessoas, enfim, a fazer aquela ideia do entendimento. Então, essa é a minha perspectiva também, né, que é mais ou menos assim: onde tem gente é lá onde eu quero estar. E eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos que onde tem gente também tem confusão, né, tem problema, né, tem caos, tem conflito, é uma coisa básica.
enfim, no relacionamento humano. E como poder extrair também essa ideia de possibilidade de inovação, principalmente levando para o universo da empresa, é mais ou menos isso que a gente vai procurar construir aqui, né, ao longo do nosso papo. Essa é uma apresentação rápida, mas eu já sei que tomei um baita de um tempo aqui, mas a gente vai procurar discorrer sobre coisas bem mais interessantes, né, Aline? É isso aí. Bom, muito obrigada, João. Eu acho que é bem isso, né? Tu falou da questão das pessoas. Onde tem gente, tem confusão e é onde tu quer estar. E onde tem gente é onde a gente tem o potencial de inovação. E daí, já puxando o gancho para o nosso assunto, né? Por que que a gente tem que falar sobre isso? Por que falar sobre liderança e inovação? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, que talvez seja um pouco clichê para alguns, mas que é a pura verdade, é que antigas soluções não resolvem novos problemas, né? E a gente está vivendo num mundo em que os novos problemas estão surgindo numa velocidade sem precedentes. Então, antigamente, a gente tinha condições de montar um planejamento estratégico de 5, 10 anos de uma organização, pensar em como destrinchar nossa estratégia ao longo de todo esse tempo, né, e ir fazendo ajustes anuais, né, e revendo como as coisas aconteciam, até que as coisas se concretizavam, né, aquela nossa visão era alcançada. Hoje a gente não tem muito mais esse tempo. São poucas as organizações que ainda mantêm a prática exclusiva do planejamento. Claro, o planejamento ele é essencial, ele é, né, muito importante para nos dar a visão, só que a gente precisa trabalhar com uma visão de curto prazo. Daí a pandemia que chegou para nos provar, né, que isso é realmente necessário. A gente precisa ter aquela visão, mas a gente precisa saber como é que se direciona ali no curto prazo, no mês, na semana, no trimestre, no ano, né, para a gente ir conseguindo atingir aquilo que a gente precisa para nos mantermos competitivos enquanto empresas. E aí o que que acontece? A gente tem um mundo conectado, né? A gente tinha uma perspectiva de transformação digital desse mundo conectado, em que hoje 70% dos lares do Brasil estão conectados. Isso é muita gente. E a gente tinha uma perspectiva de que em 10 anos a gente chegaria a 90%. A pandemia acelerou absurdamente isso. A gente ainda não tem um dado recente, mas os estudos mais recentes de consultorias estimam que, no máximo, em 3 anos, a gente vai chegar nos 90% dos conectados no país. Isso significa que a internet está chegando aonde, às vezes, a energia elétrica não chegou, mas as pessoas se conectam através de um celular, né? E isso tudo faz com que a gente tenha uma abertura de mercados muito grandes, porque aquelas pessoas que antes compravam somente ali no mercado local, no seu bairro, dos seus vizinhos, estão tendo a possibilidade de comprar pela internet, coisa que elas nunca tinham feito antes. Estão tendo a experiência de assistir um vídeo através de um streaming, sendo que antes elas eram consumidoras de cinema apenas, quando iam no cinema, né? A gente tem negócios que estão digitalizados e que hoje as pessoas trabalham como nós aqui, né? Totalmente de forma remota e integrada, sendo que até poucos dias atrás a gente só podia trabalhar todos juntos numa sala. Então, essas transformações estão acontecendo muito rapidamente. E a integração entre o ambiente físico e o ambiente digital proporciona um nível de experiência para as pessoas que faz com que elas anseiem por novas experiências que integrem de novo esses ambientes. E aí, o que que acontece? A gente tem a máxima, né, do inove ou morra. Por quê? Porque ou a gente se adapta para esse contexto e consegue transformar os nossos negócios para que eles sejam capazes de se conectar, se comunicar e gerar valor para as pessoas dentro desse novo contexto, ou a gente vai acabar ficando obsoleto até que vai perdendo valor de mercado, vai perdendo abertura, né? E vai tendo todas as consequências que a gente tem visto, infelizmente, acontecer, uma série de empresas muito consolidadas e tradicionais encerrando as atividades. E aí, isso tudo nos leva ao quê? A gente está falando até agora desse mundo conectado, né? Isso nos leva para o entendimento do que a gente chama de transformação digital. Então, essa transformação digital que a gente está vivendo, ela meio que traduz isso que eu falei até aqui, né? Não se trata de adotar a tecnologia pura e simplesmente, não é eu vendi a tradicional na porta e agora eu vendo num e-commerce, não é só isso. Mas é uma transformação muito grande que acontece numa intersecção entre pessoas, processos e negócios. Pessoas, quando a gente olha para as pessoas dentro e fora da nossa organização. Então, dentro, né, esse trabalho remoto que a gente falou,
E fora a experiência que os nossos clientes anseiam, a experiência que eles tiveram numa outra empresa e que eles querem na nossa também, porque agora eles já sabem que isso é possível. Né? Processos, daí sim entra mais numa esfera de digitalização, porque a gente tem uma série de tecnologias habilitadoras que permitem que a gente consiga escalar, né? Escalar o nosso negócio, que antes muitas vezes tinha uma visão mais linear de crescimento, e agora, através da tecnologia, tem o potencial de um crescimento exponencial, ou seja, muitas vezes acima da anterior e assim por diante. E modelos de negócio, né? Novos modelos de negócio, repensar a forma como a gente gera valor para as pessoas. Então, não se trata de oferecer o negócio físico agora no digital, mas de pensar como eu posso fazer diferente. E isso tudo explode esse paradigma de inovação, que não é uma disciplina nova. Desde os anos 60 a gente tem disciplina de inovação. Só que antes isso era muito intrínseco nas grandes empresas. E agora, mesmo o mercado de bairro precisa se preocupar com isso. Né? E quando a gente fala de pessoas, a gente traz de novo para essa visão que o João estava nos trazendo inicialmente. Onde a gente fala de pessoas como sendo o vetor principal dessa transformação, a gente está falando de cultura. E se a gente está falando de cultura, a gente está falando de liderança. Se as lideranças não se adaptarem para esse novo mundo, né, e se elas não entenderem a importância dessa transformação para si enquanto indivíduos e para as pessoas que estão à sua volta, nada acontece. Né, João? Quer comentar um pouquinho esse ponto? Não, e até isso já o que tu comenta agora já justifica o tema, né, assim, do nosso papo de hoje, né, que é justamente o papel do líder para uma cultura de inovação. Então não é só um movimento apenas assim que alguém chega, acorda e resolve, hoje eu vou inovar e tá tudo certo, né? E aí, enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando assim, tem alguma forma, Aline, o que que tu acha que precisa para que a inovação aconteça? Existe uma condição, critérios, enfim, que tu percebe que sejam ideais? Porque eu me interessei no que tu estava falando e eu já fiquei pensando também assim que a gente está usando um pouco o raciocínio lá do Golden Circle, né? O que, como, por quê. Então, tu já trouxe conceito, uma ideia, né, do que é inovação, por que é importante, levando em consideração o contexto que a gente vive hoje, né, certamente acelerado, muitas questões antecipadas pela pandemia, mas assim, como é que a gente pode chegar nisso? Tem o que é necessário para que um ambiente ou uma cultura de inovação dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, possa se consolidar ou possa ser estruturado? Tem alguma dica, alguma questão que... Tenho sim, João. Antes de entrar nessa pontinha do assunto, porque acho que essa rende bastante, eu só queria alinhar um pouquinho a visão de todo mundo, que é o quê? A gente está falando de inovação, né? E inovação e estratégia são as duas palavras mais uh, mal utilizadas, digamos, do nosso vocabulário. Por que mal utilizadas? Porque ela tem extremos de compreensão. Né? As pessoas enxergam, entendem isso ou de um jeito muito banalizado ou de um jeito muito mais complexo do que é. Então, eu queria alinhar a visão. Quando a gente fala de inovação aqui, o que a gente está falando? Da criação e implementação de uma ideia que gere valor. Né? O que significa isso? Se eu tenho uma ideia super nova, criei um dispositivo, um produto novo, um novo processo, um negócio e tal, isso tudo é uma ideia. Pode ser uma invenção, pode ser algo criativo, mas não necessariamente a inovação. Essa ideia precisa ser posta em prática, ou seja, ela precisa ser executada e retornar valor para quem implementou. Esse valor pode ser prioritariamente, né, se fala muito em dinheiro entrando no caixa, então a gente está trazendo dinheiro novo para o caixa, a gente está trazendo lucro para a empresa que implementou, ou a gente está trazendo algum outro tipo de valor que seja muito importante, por exemplo, informação. Nos dias de hoje, isso é um valor astronômico. Né? Ou então, um market share muito grande. Então, enfim, depende de cada empresa a concepção do que é o valor que retorna para si. Mas a inovação só é inovação quando ela resulta em algo, né? De volta para quem inovou. E aí, o que acontece? Né? Dentro dessas perspectivas, a gente tem dois tipos principais de inovação. E aí é que está a maior confusão das pessoas. Algumas pessoas acham que inovação é só quando a gente inventa a roda, né? Criei algo totalmente novo que nunca ninguém viu no mundo, e isso é inovar. Sim, isso é inovar. Mas isso é um tipo de inovação que chama de inovação radical. Ela não é a única. A mais comum nas empresas é uma inovação que a gente chama de incremental. O que significa isso? Eu tenho um processo rodando, algo acontecendo, e eu vou repensar esse meu processo para tentar enxergar um novo paradigma,
para tentar enxergar uma nova forma de fazer que seja mais eficiente, que seja mais eficaz, que gere mais valor para o meu cliente, que reduza os meus custos. Então, enfim, eu vou ter uma infinidade de possibilidades de inovação dentro desse incremento. Ou seja, eu vou mudar a minha forma de fazer as coisas. E aí, um outro ponto é, para a gente não chamar qualquer coisa de inovação, é entender que para ser inovação, isso não é melhoria contínua. Ou seja, eu não melhorei um pouco o meu processo visando uma eficiência operacional. Isso é melhoria contínua. Eu melhorei ele tão significativamente que eu representei algo novo que pode ser dentro da minha empresa em relação aos meus concorrentes, ou seja, no meu nicho, no meu segmento de mercado, pode ser dentro da minha região, eu trouxe para o país uma técnica que é super popular nos Estados Unidos, mas aqui é novo, então é inovação, né? Ou pode ser, daí sim, nível global, e aí a gente está falando de novo daquela inovação mais disruptiva. Então, isso é um ponto importante da gente entender. O que é essa inovação e como que ela se apresenta. Tá. Dito isso, a gente entende que se eu estou inovando na minha empresa, ou seja, estou implementando um processo novo que muda a forma como o meu mercado é visto. E aí eu vou trazer um exemplo bem tangível que talvez a maioria daqui conheça, que é o Nubank. O que o Nubank fez? Eu gosto muito do caso do Nubank. Eles oferecem o mesmo serviço que os outros bancos oferecem, só que de um jeito muito mais amigável, né? Então, quando as pessoas ligam para reportar ou chamam no chat para reportar a perda de um cartão, fui roubado, teve um caso esses dias. A primeira coisa que o atendente disse foi, puxa, nossa, mas tu tá bem? E aí, olha a mudança de paradigma, não foi aquele atendimento robotizado que diz, por favor, digite a sua senha de 4 dígitos para que possamos continuar o seu atendimento. E é isso, é a simpatia que o cliente espera. Eles têm um contrato padrão que é obrigatório pela CVM, mas eles têm uma versão reduzida, simplificada desse contrato que diz, olha, a gente sabe que é chato de ler, mas a gente precisa que tu leia pelo menos esses pontos-chave que vão ser importantes para o nosso relacionamento, ok? E aí a pessoa dá next, next, next. O que é de inovador nisso? Eles pegaram algo que é comum e corriqueiro no mercado de tecnologia, que é a experiência do usuário, levaram para dentro de uma indústria bancária e utilizaram um ativo tecnológico para conseguir oferecer isso em larga escala. E olha que bacana, parece tão simples depois de feito, mas foi inovador, né? Então, só para a gente conseguir ilustrar aqui para as pessoas. E aí, respondendo a tua pergunta, João, chegando nela finalmente, né? O que precisa para inovar? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é abertura, né? Porque se eu tiver muito presa, muito rígida dentro dos meus processos, dentro do meu histórico, dentro da forma como eu penso, eu não vou conseguir inovar, né? Dificilmente a gente consegue isso. Eu vou precisar também de diversidade, porque eu não consigo sair muito do paradigma se eu estiver cercado de pessoas igual a mim. E há uma tendência num processo que a gente chama de eu que sempre que a gente tiver uma ideia nova, aquela coisa que parece meio intuitiva, é porque aquela ideia de alguma forma já está na nossa cabeça, porque a gente já teve aquela experiência, mesmo que a gente não lembre bem como foi. Então, quando eu tenho uma ideia, a tendência é que essa ideia faça parte de algo que eu já vivenciei, e dificilmente ela vai ser inovadora. Quando eu tenho diversidade de pessoas, e aí eu tenho pessoas de características diferentes, sejam físicas, sejam sociais, sejam neurológicas, inclusive, né? Pessoas com deficiência, pessoas de classes sociais diferentes, enfim. Quando a gente tem diversidade num time, diferentes formações, então não adianta eu botar só pessoas diferentes em questões físicas, sociais, mas com a mesma formação, né? Aí eu não vou ter essa diversidade. Quanto mais eu tiver diversidade na minha empresa, mais potencial de inovação eu vou ter. A aceitação do erro é outra coisa que é muito discutível, né? Quando a gente fala de aceitação do erro, significa o quê? Para eu não errar, eu tenho que seguir fazendo a receita do que já sabe que dá certo, né? Então, se eu quiser fazer um bolo para os meus filhos e eu não quiser errar, eu vou seguir a receita. Ou eu vou fazer o bolo que eu faço há muito tempo, porque eu sei exatamente como é que ele vai sair do forno. Agora, se eu quiser botar um ingrediente diferente, se eu quiser fazer um sabor novo, eu vou ter que experimentar. Se eu experimentar, pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê.
né? E aí, como eu vou reagir a esse erro, vai determinar se eu vou ter possibilidade de seguir tentando até ter um acerto. Mas, Aline, significa então que a gente tem que abrir, todo mundo pode errar, tá tudo certo, e o prejuízo que isso gera, né? Não é bem assim. A gente sempre fala que dentro de um contexto de inovação, a gente precisa errar pequeno, né? Ou seja, a gente faz experimentos, esses experimentos eles são num ambiente controlado, eles têm um contexto todo para acontecer. E aí, se a gente errar, esse erro tem que virar aprendizado. E aí isso leva a uma outra coisa, que é o empoderamento das pessoas. Inovação é a antítese daquele ambiente, um ambiente de inovação, uma cultura de inovação é a antítese daquele ambiente de punição, né? Então, se eu procurar quem foi o culpado pelo erro, onde é que aconteceu o erro, né? Isso tudo não vai me abrir portas para inovação, ao contrário. Na primeira tentativa frustrada, as pessoas vão desistir e vão se manter na sua zona de conforto, porque aquilo lhes dá segurança. Agora, se elas forem, né, instigadas a errar e aprender com o erro, compartilhar aquele aprendizado com os outros, isso vai fazendo com que essas pessoas se sintam capazes de tentar coisas novas. E ao tentar coisas novas, inevitavelmente, em algum momento, vai se chegar à inovação. Então, existe todo um processo, acho que a gente hoje não vai conseguir entrar no detalhe desse processo, porque se a gente for falar de toda a construção, né, existem vários métodos, mas o mais comum é o do funil de inovação, onde a gente coloca muitas ideias diferentes e vai passando por uma série de critérios até chegar lá no finalzinho com as ideias que são mais viáveis e mais possíveis de se tornar inovadoras, né? Mas tem outros processos, enfim, eu não vou entrar no detalhe disso agora, porque senão a gente vai estender demais, mas o importante é entender isso. Seguindo esse processo de abertura, gerando diversidade, trabalhando com uma cultura de aceitação e aprendizado a partir do erro, ou seja, uma cultura de experimentação, que gera empoderamento e conhecimento para as pessoas e segurança para as pessoas, né? E proporciona um ambiente de colaboração. Acho que esses são os fatores principais que eu diria das principais empresas que inovam com sucesso, né? E daí o que é o inovar com sucesso? É o retorno que a inovação gera ser consistente, constante e crescente, né? Eu entendo dessa forma. Existe, claro, outros fatores, mas sem entrar em detalhes demais aqui para a gente conseguir manter a conversa. É um monte de informação, né, Aline? É um É monte de muita coisa. informação. E isso que tu comentou agora, né, sobre a questão do que precisa, então, para se criar esse ambiente de inovação, né? Esses aspectos de abertura, diversidade, aceitação do erro, o empoderamento das pessoas a partir da transmissão de segurança, né? A famosa segurança psicológica também, assim como o ambiente, construção de um ambiente colaborativo, isso tudo está conectado com a cultura da empresa, né? O quanto que isso é importante também está claro já no planejamento estratégico da empresa, né? Isso está presente para que possa ser disseminado também da melhor forma. E posso pegar alguns ganchos aí em função do que tu estava trazendo? Deve, Vamos lá deve. então, porque eu vou brincar um pouco, né? Porque logo no início da nossa conversa, tu fez um comentário, né, assim, de parceria, né, que tu ia parear com o João, né? E eu observo uma coisa assim, o próprio termo também, né, que o parear é uma coisa muito comum entre aparelhos, né, que vão se conectar um com o outro, né, há 2, 3, enfim, não vou exagerar, 5 anos atrás não era uma coisa tão comum assim, né. Eu vou fazer um pareamento, enfim, com outro aparelho para de tal forma que essa comunicação possa ser, efetivada, enfim, da melhor forma possível, né, e os dados sejam transmitidos também conforme a gente espera. Então observa que nessa questão do pareamento, nada mais é do que uma conexão, né, e que muitas vezes nos relacionamentos com as pessoas a gente acaba não se dando conta do quão importante isso acaba sendo, porque se eu não me conecto com o outro de verdade, eu não consigo estabelecer uma relação de confiança. Se eu não tenho uma relação de confiança, empatia, então, né, muito menos eu vou conseguir estabelecer. Então eu passo a me relacionar com o outro como o outro sendo coisa e não sendo um sujeito. E se esse fenômeno, enfim, ou essa prática acaba acontecendo no ambiente corporativo, essa condição, enfim, para a inovação, para que as pessoas possam se sentir à vontade também para experimentar,
para poder criar também, né, novas possibilidades, acaba sendo diminuída, né, porque, enfim, as práticas ficam robotizadas também, né, e pouco humanas, né. Então, o quanto que esse ambiente também, essa condição necessária para a inovação, precisa também passar por uma condição de humanização das práticas corporativas. Faz sentido isso para ti, o que eu Nossa, falei? faz muito sentido, João. Primeiro, pegando o gancho que tu falou, né, desse alinhamento entre as pessoas. Só comentando contigo, o parear são os dialetos de cada nicho, né? Na É, tecnologia, a gente usa muito no sentido de trabalhar em pares. aham. Mas essa tua conotação eu nunca tinha pensado e faz todo sentido, A gente não se dá conta, né, quantas, né? né, deletar e assim por diante, quantos termos oriundos da tecnologia a gente acaba adotando, né, na nossa prática e acaba, né, se esquecendo também de onde é que veio, né, e Exato. ver o quanto que isso acaba sendo, imprescindível, né, enfim, para as empresas de uma forma mais sistêmica, conseguirem prestar atenção no que isso significa, porque sem esse pareamento, ou sem essa conexão, né, com o funcionário, né, com o trabalhador, colaborador, o termo que as empresas têm uma forma particular, né, de se referir, né, aos trabalhadores, enfim, né, sem essa conexão fica realmente complicado, né, de poder incentivar, extrair ao mesmo tempo também coisas que podem ser também surpreendentes e interessantes, né, e a gente não se dá conta, né, acaba privando, enfim, bloqueando, né, essa manifestação porque está muito voltado para a tarefa, né, muito voltado para uma execução do ponto de vista de tarefa, não que a execução não seja interessante, ela até é, né, porque precisa passar por um planejamento, ter determinados ritos, mas quanto mais eu pratico, mais eu vou experimentando determinadas práticas, mais eu consigo também enxergar novas possibilidades também de ter resultados mais eficientes, né, o quanto que isso é necessário. E Sem talvez dúvida. aí eu estou fazendo, assim, as minhas algumas considerações também, enfim, né, porque o quanto que de repente um líder, né, voltando, né, como é importante essa ideia do conceito, né, de inovação para também uma possibilidade de diferenciação no mercado competitivo, mais do que nunca agora, né. O quanto que é necessário e quem que coloca isso tudo em prática também, não só a cultura, o ambiente, o conceito de inovação. Então a gente inevitavelmente vai acabar caindo, né, numa pessoa, né, num sujeito, né, de extrema relevância em todas as organizações que é o líder, né. Perfeito, Então João. se ele não consegue, então, ter essa dimensão também de que quem vai fazer esse movimento todo são as pessoas, e se essa conexão não tiver harmônica, não tiver acontecendo da melhor forma possível, a inovação já foi barrada, né, então vira a questão mesmo mais do mesmo, né, as pessoas, vibrando também, funcionando na sua zona de conforto, porque é lá onde o controle está acontecendo, né. Então a gente muito bem, enfim, pode acabar, fazendo essa relação, né, que quanto mais zona de conforto eu tiver, não necessariamente o meu padrão de desempenho vai estar elevado, né. Então, para que essa movimentação também, né, de inovação possa acontecer, né, do ponto de vista de uma alto nível de segurança psicológica, eu poder ter um alto nível de padrão de desempenho, o meu nível de aprendizado e de alta performance precisa estar o tempo inteiro sendo estimulado. Agora, como ter um nível de aprendizado estimulado se nas organizações o erro é mal visto? Né. E nesse caso eu acho que tu falou há pouco, né, assim, não é uma questão de errar, agora virar cultura do erro, mas é entender que aqueles erros pequenos, né, controlados, calculados, sabendo que faz parte de um processo de experimentação também para um novo patamar, né, nas práticas da empresa. Eu estou pensando, assim, eu estou trazendo um pouco para as pessoas, né, Aline, tudo bem, Perfeito, no fim, tudo volta para as pessoas, né, tudo João? vai voltar, né, Porque o que que acontece? Inovação não pode ser automatizado, né? não Não é tem um como. processo, porque é É. criativo. E aí, quando as pessoas estão conectadas, quando elas sentem que estão num ambiente seguro, quando elas sentem que estão, que têm condições de crescer dentro desse ambiente,
Sim, elas sim. vão experimentar, elas vão propor coisas novas, elas não vão ter medo de dar ideias, mesmo que aquela É, ideia não seja implementada. E aí é, isso nos leva a essa questão da liderança, né? é. O que que a gente identifica, e aí não só por observação empírica, mas em vários estudos bem fortes, principalmente nos Estados Unidos, que são publicados sobre o tema, que é o principal papel da liderança. Em primeiro lugar, dar visibilidade à estratégia. Né? E aí tem dois tipos de modelos de inovação. A inovação top-down, que é quando a diretoria, a presidência de uma empresa decide, temos que inovar, e abre as portas para que as pessoas possam fazer isso. E a bottom-up, que é quando a inovação começa a efervescer lá nas bases, até o momento em que as coisas começam a acontecer. Em qualquer uma das situações, a gente precisa que esse líder abra espaço para que a inovação aconteça. Então, se ela veio de baixo para cima, ele precisa dar abertura para que a inovação suba, para que ela escale dentro da empresa. Se ela veio de cima para baixo, ele precisa potencializar espaço para que as pessoas, né, entendam essa nova cultura e entendam como o seu papel contribui para o alcance desse objetivo estratégico. No fim das contas, a gente volta para o Golden Circle que tu citou agora há pouco, né? Que é comece pelo porquê. Então, É isso explica para aí. as pessoas primeiro por que elas, né, que a empresa está olhando para isso, depois explica como que elas podem contribuir para que isso aconteça, para depois pensarem no quê. Né? E aí, quando as pessoas trabalham dessa forma, conectada, como tu comentaste, a gente começa a ver esse ambiente, nessa cultura se tornar efervescente. E aí, o que que acontece, né, em geral, que é um problema um pouco maior? Primeiro, as estruturas organizacionais, em geral, as que já são consolidadas, elas são baseadas numa hierarquia. Muitas vezes essa hierarquia barra novas ideias, as pessoas não se sentem confortáveis em dar novas ideias porque elas têm a sensação de que elas estão passando por cima do seu líder. E muitas vezes, ou o líder realmente é um líder mais autocrático, que não libera, né, que as pessoas possam contribuir mais efetivamente, ou ele pode nem perceber que faz isso. Muitas vezes, por uma questão de praticidade, de dinamismo do dia a dia, para atender às urgências, ele acaba tomando decisões, né, sem necessariamente envolver, porque esse processo ele demora até se estruturar. A gente não diz, bom, hoje acordei e resolvi que a minha organização vai se tornar uma organização inovadora. Essa cultura não se dá da noite para o dia. E a gente também não pode terceirizar isso, né? A gente não terceiriza a cultura da nossa empresa. A gente pode até terceirizar alguns processos, mas para a empresa se tornar uma empresa inovadora, é um desenvolvimento constante, até que aquilo passe a ser internalizado pelas pessoas que estão lá dentro, né? Outro ponto importante é a questão da colaboração. A gente fala muito em colaboração hoje em dia, né? Tu falou dessa questão da conexão entre as pessoas e tal. Só que muitas vezes, sem querer, inclusive, as empresas estimulam uma cultura competitiva. E nem sempre essa cultura competitiva vai ser próspera para um ambiente de inovação. Por que isso? Porque eu não vou dar ideia, porque se o meu colega apresentar essa ideia antes de mim, ele vai ter mais visibilidade do que eu. Então, eu vou guardar para mim. Sendo que a inovação, a criatividade, o processo criativo que resulta em inovação, ele raramente vai sair de um indivíduo. Ele vai sair de um time. Às vezes, um indivíduo tem o gatilho, ele tem a ideia inicial. Aquela ideia é jogada para os demais, que vão co-criar, ou seja, vão criticar, vão construir, vão colocar novos elementos, de forma que a ideia final que vai resultar na tal da inovação, ela é algo que é impossível de determinar um dono. Né? Então, não foi mais a ideia da Aline, pode ter sido a ideia inicial da Aline, mas o resultado final vai ser a ideia de um coletivo. E esse coletivo não vai acontecer se houver uma cultura competitiva. Né? Então, a gente precisa saber dosar. Significa que nunca mais vai ter competição na empresa, significa que a gente não vai trabalhar com metas, com premiação por produtividade. Não, não tem nada a ver com isso. Né? A gente pode trabalhar as duas coisas em momentos diferentes. As pessoas entenderem o que a gente chama de coopetição, né? Elas colaboram e competem em determinados momentos, mas de um jeito que aquela competição vira quase um game, né? Ela não se torna algo que uma puxação de tapete, como acontece em alguns casos. Esse é o Outro, princípio colaborativo, né, Aline? esse é o princípio colaborativo e que é fundamental num ambiente de inovação, né? E que é o líder que tem que potencializar. É o líder que tem que olhar para isso, que tem que dar o exemplo.
né? A liderança, pelo exemplo, ela é essencial em contextos de inovação. Não adianta o líder delegar, né? Vamos inovar. E aí, a primeira vez que alguém vem com uma ideia, sai com que ideia estúpida é essa? Sai daqui. Né? E aí aquela pessoa nunca mais vai ter coragem de dar uma ideia e os outros na volta que presenciaram aquilo também não vão. Eu estou sendo caricata, óbvio, né? Mas com o objetivo de ilustrar. Capacitar as pessoas. Aí tem a outra pergunta que sempre vem, tá, mas significa então que a gente vai mandar as pessoas fazerem e aí se vier a coisa mais estapafúrdia do mundo, tem um caso que aconteceu num cliente meu uma vez, que eles entenderam esse empoderamento de pessoas, deixaram, não, vamos deixar as pessoas mais livres e tal. E aí uma pessoa teve uma brilhante ideia de fazer uma reforma na sala que ia só quebrar o pilar de sustentação do prédio para acontecer. Né? E eu gosto muito desse exemplo, porque ele chegou, viu? Dei espaço para a pessoa ter ideia, olha a ideia que ela me tem. E aí o que a gente explica sempre é que a gente trabalha com níveis de delegação. A gente vai capacitando aquelas pessoas à medida que a gente vai entendendo a maturidade delas, a gente vai aumentando um pouquinho o grau de autonomia que ela tem. Então, é natural que uma pessoa júnior, uma pessoa inexperiente, uma pessoa que está chegando agora na empresa, não vai receber o mesmo nível de autonomia de uma pessoa sênior, né? A gente vai aumentando o grau. E tem um autor que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o Jürgen Napelo. Ele tem um livro que chama Management 3.0. E tem vários cursos no Brasil sobre isso. O Management 3.0 fala muito sobre isso, né? Sobre esses níveis de delegação e como que a gente pode ir aumentando esse empoderamento das pessoas sem comprometer a nossa performance. E aí é aquilo, né? Se a gente vai trabalhar só focado em performance, aquele modelo que na TI a gente chama de Go Horse, né? Se a gente vai trabalhar só focado em performance, muitas vezes a gente mata o ambiente de inovação. Mas se a gente vai deixar solto demais, a gente não tem performance. Então, esses níveis, eles nos ajudam a ir mantendo o equilíbrio nisso, entre crescimento, performance, desempenho, qualidade, colaboração e etc. Outra coisa importante é a gestão do conhecimento. O que é essa gestão do conhecimento, né? A gente está gerando aprendizado, só que esse aprendizado não vai valer de nada se a pessoa que aprendeu for embora com ele. E a gente precisa entender que pessoas dentro de uma empresa são efêmeras. Pode ser que elas durem muito tempo, pode ser que elas durem pouco. No mercado de tecnologia, em especial, o ciclo de vida de uma pessoa, o turnover, né, médio, é de 2 anos. Ou seja, a gente tem um super talento, capacita, investe, e essa pessoa fica 2, 3 anos no máximo com a gente. E aí, se a gente não tem um processo muito bom de gestão do conhecimento, tudo aquilo que foi gerado enquanto aquela pessoa estava aqui se perde. Então, é papel do líder também, num contexto de inovação, gerir conhecimento, fazer com que aquele conhecimento seja compartilhado para dentro da empresa, para que haja repositórios onde aquilo se construa, se perpetue, para que as pessoas que estão se apropriem de tal forma do conhecimento que quando novas pessoas entrarem, fará parte da própria cultura da organização levar aquele conhecimento para os novos, sem que seja uma coisa maçante, sabe? De forma que o conhecimento, a geração do conhecimento seja de fato um valor. Aquele valor não da plaquinha da parede, mas aquele valor vivo no dia a dia. E isso faz com que essas experiências, aquele erro calculado que a gente falou, se transforme num aprendizado compartilhado. Né? Esse aprendizado compartilhado entre as pessoas que vai ajudar quando tiver que tomar uma decisão, dizer, não, peraí, a gente tentou isso e não deu certo. Por que não deu certo? Ah, naquele contexto feito de tal forma, naquela época, não funcionou. Vamos fazer isso, mas vamos fazer talvez de um jeito diferente, ou talvez nesse momento vamos analisar outros fatores. Né? E isso é o conhecimento compartilhado, capaz de gerar aprendizado. A questão da segurança psicológica que tu falou agora há pouco, né? Então, é importantíssimo, é fundamental que as pessoas... Ninguém vai colaborar num ambiente onde elas podem sofrer bullying pela ideia que elas deram, né? Ou que elas podem ser boicotadas ou mal vistas. Pode comentar, João. Não, é até a propósito da segurança psicológica, acho que é um tema bastante importante, porque se torna um dos grandes desafios das lideranças, né? Para poder fazer com que esse ambiente de inovação possa ser construído, essa cultura de inovação possa ser construída. Até eu queria comentar sobre isso, né? Só que antes eu queria lembrar também um detalhe, quando tu falou sobre a diversidade.
Então a diversidade, ela contempla, né, vários aspectos, enfim, que podem ser tanto do ponto de vista, enfim, étnico, físico, mental, emocional e assim por diante, várias possibilidades. E como a gente está nessa discussão de ambiente corporativo, muitas vezes a gente acaba esquecendo também de um detalhe, que é a diversidade comportamental, né. Então o quanto que muitas lideranças acabam buscando também, assim, formar suas equipes, né, como se fossem espelhos, né, enfim, ou reproduções dele mesmo, né, entendendo que aquele padrão, aquele modelo, assim, acaba sendo o melhor. Pra uma situação de inovação, tu percebe que acaba sendo também um veneno, né, porque quanto mais diferentes as pessoas forem do ponto de vista comportamental, inclusive, mais formas também distintas, né, de perceber uma mesma situação vão poder ser apresentadas, né. Então, tu estava falando agora, eu fui me dando conta, assim, desse detalhe, o quão importante, né, se torna ter essa diversidade comportamental a partir do momento em que eu formo uma equipe, porque isso se torna muito mais rico, né, assim, sem dúvida mais interessante. Agora, é claro, não menos desafiador, porque já que eu quero buscar um pouco essa ideia, né, da segurança psicológica. Acabei mexendo aqui na tela. Tá tudo certo? Tá tudo Enfim, certo, sim. dessa questão da segurança psicológica, né, ela é tão importante, porque o que que acontece, assim, uma empresa, quando a gente consegue, assim, identificar uma empresa que pressupõe, que coloca em prática, a segurança psicológica, a gente consegue observar, uma saúde mental que é mais adequada, ela é mais, é facilmente observável, né. Hoje a gente tem falado muito na ideia do bem-estar, principalmente em função do trabalho remoto. Quantas pessoas, né, enfim, vêm tendo vários efeitos e de estresse, né, de saúde, físico e de várias formas, né. Então uma empresa que pressupõe, né, que inclui a segurança psicológica no seu contexto, certamente preza pela saúde mental das pessoas que integram a sua equipe, promove engajamento, promove satisfação também no trabalho, está muito preocupada com isso, inclusive fazendo várias testagens também, pesquisa de clima e assim por diante. O ambiente inovador, sem dúvida, ele acaba sendo inevitável, e a alta performance também é algo que é buscado, né. Então, de novo, confirmando, né, o que tu falou há pouco, sobre é possível haver uma situação, um ambiente de alta performance, de melhoria, sem dúvida, né, que é realmente necessário, o que não quer dizer que o erro, então, enfim, ele vai estar: "Pô, agora todo mundo pode errar e tá acabado o assunto". Não, mas de novo, é de uma forma, estruturada, né. E aí eu fiquei pensando, assim, no que tipo de fatores, né, que essa liderança também, que não bastassem já todos os desafios que precisa experimentar, né, de buscar pelo resultado, pela promoção de uma entrega, seguindo um processo, né, com início, meio e fim, tem um detalhe que muitas vezes a gente acaba não esquecendo, né, que não é só a questão da produção e do resultado, mas entendendo que tem que fazer gestão de pessoas. E para que essa gestão de pessoas possa acontecer, né, alguns fatores talvez, assim, sejam importantes, necessários da gente poder, contemplar, né. Como, por exemplo, essa ideia do acolhimento ao erro, né, de novo, tem que insistir nisso. Acolhimento ao erro significa o quê? Como é que eu levo isso em consideração? De que forma que eu me relaciono com essa situação do erro? E daí eu vou ter que fazer um parênteses, né, que, fazendo um trabalho, num treinamento, né, que a gente estava com uma empresa há pouco, estava casualmente com o Clóvis, eu compartilhei uma situação de uma viagem, né, que eu fiz para o exterior há bastante tempo, e daqui naquela época não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, enfim, que é uma puxa, é uma maravilha, enfim, ter alguém, enfim, né, um comando, vai para a esquerda, vai para a direita, tantos metros adiante, tu faz isso, faz aquilo outro. E eu tinha que ter um guia, né, que na época foi o Frommer's Guide. Acabou acontecendo que num determinado momento, Aline, uma colega, enfim, que era um grupo, né, de brasileiros que estava fazendo uma formação no exterior, pegou o mapa da minha mão e disse: "Ah, deixa acontecer". E assim, bom, enfim, numa autoestrada, né, num outro país, sem saber para onde ir, ela tira aquela única referência, né, que, enfim, está dirigindo, né, enfim, com o mapa, o que que acabou acontecendo? A gente naturalmente se perdeu. E
enfim, se perdeu, enfim, teve aquela brincadeira, não dava, enfim, não me devolveu o tal do guia, né, mas em função dessa experiência, a gente acabou chegando simplesmente no lugar mais maravilhoso, com a vista mais fantástica, do local, enfim, onde a gente estava fazendo o curso, era no Alasca, né. E em Apenas. função apenas no Alasca, enfim, podia ver as montanhas, né, com neve eterna, né, tudo mais. Enfim, porque a gente se perdeu, a gente chegou num ponto que não tinha naquele mapa, né. E aí a gente brincou com a situação, viu só como foi legal a gente se perder, enfim, a gente errar o caminho, né. E aí essa mesma colega chega e diz: "Ó, o melhor é se perder", né, fazendo alusão a essa ideia do erro. É claro que naquele primeiro momento, enfim, como era me coloquei um pouco nesse papel de responsabilidade pelo grupo, porque eu era o motorista, né, fiquei pensando: "Puxa, errar numa situação como essa, num outro país é inadmissível", enfim, né, a gente tem que seguir um determinado roteiro. Mas o que eu quero passar com isso, assim, dessa coisa do acolhimento ao erro, essa viagem aconteceu em 96. Todas as viagens que eu fiz após esse episódio, eu pelo menos separo um turno para me perder, né, para sair um pouco daquela rota, enfim, porque eu, me permito um pouco também dessa ideia de me surpreender, me perder para poder me surpreender, né. Então é o que a gente falava um pouco do risco calculado, mas ao mesmo tempo, assim, de entender que aquilo ali pode fazer parte. E se esse me perder acontecer antes daquilo que está calculado, está tudo bem, né. É como que eu reajo, como que eu lido com essas situações, ainda mais num momento, né, em que o caos, enfim, está instalado, talvez o comportamento antifrágil, enfim, seja extremamente importante de ser mencionado, né. Só que antes de falar sobre essa questão, né, poder o líder transmitir segurança, né, para poder discutir os problemas de forma aberta, respeitando a equipe, entendendo também, enfim, que pessoas pensam de formas distintas e está tudo certo, e ainda bem que pensam de formas distintas, para poder encontrar soluções criativas, poder ter esse ambiente de aprendizado constante, de disponibilidade o tempo inteiro para auxiliar. O líder que não está disponível para a equipe, ele não é líder, né, a gente já sabe disso, né, ele já está mais para o chefe do que para a liderança mesmo. E ter essa intenção clara, né, de estar participativo, de querer construir uma situação, ter essa postura colaborativa, sempre valorizando as habilidades, os talentos, enfim, as particularidades, singularidades de cada um. A partir do momento em que a gente leva em consideração essas práticas, né, esses fatores para a condição de construção de segurança psicológica extremamente necessário para um ambiente de inovação, aí a gente, puxa vida, né, aí a gente já sabe que é só aí a consequência, a inovação vai ser uma consequência de todos esses fatores construídos. E aí eu finalizo também, eu sei que a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo, eh levando tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, ele tem um livro muito legal que é Antifrágil. E nesse livro, ele fala de coisas que se beneficiam com o caos, né, e o quanto que é importante, assim, as pessoas e principalmente as lideranças, conseguirem encarar, então, os riscos, na vida como algo que faz parte e, ao mesmo tempo, necessário, como um combustível para me manter atento e em movimento, né, porque se eu não me coloco nessa condição, a onda vai passar, né, o trem vai passar e, enfim, eu fico para trás, enquanto tem outras empresas, outras, enfim, inclusive profissionais que aproveitaram aquele momento, desenvolveram novas habilidades, novas capacidades, e eu fiquei ali: "Puxa, o que que aconteceu?". Então isso não é legal de forma alguma, ainda mais no momento mesmo de pandemia. E quando a gente se coloca, enfim, do ponto de vista do comportamento antifrágil, olha só como coisas se conectam, né, ali, né, a inovação, o comportamento antifrágil para a gente conseguir navegar nesse ambiente de incertezas. Então eu estou o tempo inteiro aprendendo com as minhas falhas. Então, assim, parece que é aquela coisa, eu tinha comentado sobre a mediação de conflitos, onde tem confusão é lá onde eu quero estar, né, e como esse ambiente acaba sendo rico também para a gente poder perceber novas possibilidades o tempo inteiro. E um bom líder também nesse ambiente de inovação, ele não só dá feedback constante
para a sua equipe, mostrando, né, assim, dando um direcionamento, né, mostrando que, pô, é bacana, incentivando, valorizando, reconhecendo, mostrando que existe um acompanhamento, né, da performance da sua equipe, o quanto isso também serve como fator motivador, né, para que a equipe possa seguir também, seguindo nesse caminho necessário, mas também ele pede por feedback. E ele tanto pode pedir feedback para os seus superiores, como também para a própria equipe. Então, quanto que isso é fantástico, né, de acontecer. E eu finalizo também com essa ideia do comportamento antifrágil, também associando com esse tema da liderança. Então, todo líder que adota esse comportamento antifrágil, ao mesmo tempo transmite essa segurança psicológica como um ambiente, enfim, propício, né, para as experimentações também, né, ele é intolerante à zona de conforto, né. Então, o líder mesmo, assim, que é o líder do futuro, né, que a gente costuma brincar na Alcon, né, Aline, o tempo inteiro no como é que é essa questão da liderança do futuro, que características, quais são essas novas competências, que sem dúvida a questão colaborativa é fundamental, a inovação mais ainda, esse comportamento antifrágil ao mesmo tempo para trabalhar a segurança psicológica, se ele ficar numa zona de conforto, a gente já sabe, está perdido, não vai prosperar. Então tem muito assunto, né, muita coisa bacana, né, então, espero que a gente pelo menos tenha conseguido passar um recado e ao mesmo tempo provocar uma inquietação, né, da importância do papel da liderança, dessa intolerância a essa zona de conforto, para justamente poder, conseguir navegar nessas situações que não tem o controle o tempo inteiro e está tudo certo, está tudo bem. Porque se a gente tem como algo certo daqui para diante, principalmente a partir de março de 2020 no Brasil, e no mundo antes, um pouquinho antes, né, é que as incertezas são certas. Elas vão acontecer com muito mais frequência do que a gente imagina. E se a gente esperar que uma nova incerteza aconteça para que a gente se desenvolva e crie também, né, um mindset, né, uma postura, né, um mapa, um entendimento, né, assim, de maior flexibilidade, a gente já está atrasado, né? Então esse é um ponto aí que acho que vale a pena a gente considerar, né? A gente se empolga, né, Aline? Tu te empolga também, enfim, dentro da tua prática, eu já vou com o meu também dentro das Totalmente. pessoas, né? Mas, enfim, espero que a gente tenha conseguido, assim, passar um pouco, né, da importância, né, desse cenário, né, de inovação, de flexibilidade, né, de entender que as pessoas, enfim, sem dúvida, são imprescindíveis nesse processo todo, né. Perfeito, João. Eu aproveitei enquanto tu finalizava a tua explanação e coloquei, pessoal, aqui no chat, se vocês abrirem o balãozinho do chat, uma série de Legal. links, né? O primeiro link é de um TED Talk de uma autora que fala sobre, de certa forma, converge com esse comportamento antifrágil, né? Que é sobre a coragem de ser imperfeito. O quanto que Exato. a gente precisa de coragem para assumir estar errado. E quando a gente fala nesse líder voltado para a inovação, né? Eu falei da questão de liderança, pelo exemplo, juro que eu não vou me Coragem de ser alongar. imperfeito é da Brené Brown, se não me engano, Exatamente, ela mesma. né. O quanto que a gente, quando fala sobre isso, né, a gente está falando que num ambiente de inovação, como o João disse, tudo é tão dinâmico, as coisas acontecem tão rapidamente que não dá tempo da gente ter toda aquela cascata hierárquica para tomar uma decisão. E aí, o que acontece? Muitas vezes o líder vai empoderar as pessoas para que elas sejam capazes de tomar decisões por conta própria, sem necessariamente passar por ele. Daí, dentro daquela escada que a gente falou, né, do empoderamento, da delegação, de acordo com a capacidade de cada um. Mas o ponto é que, nesse cenário, o ótimo líder é quase desnecessário. E aí é que vem a questão da fragilidade, né? Do quanto que, poxa, no cenário antigo eu tinha poder. No cenário novo, eu empoderei as pessoas, eu não tenho mais tanto poder. Isso é bom, isso não é? E aí essa coragem de ser imperfeito, esse comportamento antifrágil, ele conversa exatamente com esse momento, né? Nessa reflexão da liderança. Que ele não está perdendo o poder, esse líder não está perdendo o poder por empoderar as pessoas, por assumir suas fragilidades e por assumir que ele não precisa saber tudo, né? Ao contrário, ele está se fortalecendo, porque ele está deixando as pessoas exercerem aquilo que elas fazem de melhor. Então, esse é o meu fechamento número 1.
E a questão número 2, eu coloquei ali para vocês também, o link do livro Antifrágil. Claro, foi o primeiro que eu achei no Google, tá, pessoal? Não tô ganhando comissão nessa venda aí. Se vocês acharem em outra livraria, procurem. E o Management 3.0, que é uma prática muito direcionada para o contexto das empresas de tecnologia, né, nas empresas que trabalham com metodologias ágeis, mas que tem lições que podem ser incorporadas por qualquer outra indústria, né? Ele não é restrito. Então, Eu vou são inovar algumas... então aqui, ó, Boa, atropelando a Aline também, né? Enfim, um ótimo, jeito vamos, dela, ela colocou um link e eu apresentei uma capa. Enfim, quanto isso pode ser importante, né? perfeito. Características distintas. E ali, por final, eu coloquei também o do Teoria U, que é outro livro que fala também sobre essa visão de liderança para esse novo contexto, né, de abertura em meio ao caos, de certa forma. Então, são algumas das nossas sugestões. Acho que nós temos algum espaço ainda para perguntas. Como é que vocês estão? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Eu vou comentar, então, Aline e João. Nossa, super adorei aqui as reflexões, as dicas, anotei um monte de coisa. Eu ia te pedir para falar de novo do Management 3.0 e aí tu botou o link ali, então já previu que eu ia pedir. Muito bom. Antecipou, né, Paz? Antecipou. Eu anotei um termo que eu não tinha ouvido e fez todo o sentido da competição. Achei muito legal. E a forma tão simples como tu colocou os tipos de inovação e a cultura da inovação, que é muito mais do que um projeto pontual, né? Então, achei muito legal, assim, sinceramente, é um tema que eu tenho um super interesse, mas estou engatinhando ainda em termos de conhecimento conceitual, teórico, então vocês conseguiram trazer elementos muito bacanas. Eu queria fazer 2 comentários, e não são exatamente perguntas, mas pode gerar pergunta. Enfim, Aline e João, a gente que transita por dentro das organizações, normalmente de grandes portes, eu ainda vejo muito a inovação ou o mindset voltado à inovação, muito ainda vinculado a áreas como marketing, desenvolvimento de produto, enfim. Então, quando a gente fala na cultura da inovação, como é importante, né, ter essa visão de que o financeiro, a logística, o RH, meu Deus do céu, todos na empresa, e não só essas áreas tidas como mais criativas, devem contribuir no dia a dia com a sua ideia, por mais absurda que pareça, que nem vocês trouxeram, né? Se o ambiente organizacional é propício a isso, independente de eu estar na produção, em qualquer área, eu me sinto realmente muito mais motivado a estar promovendo uma mudança, sugerindo, né, sem pensar em retaliações. Então, acho que o desafio é enorme, porque eu ainda vejo muito o tema vinculado a essas áreas que tem uma predisposição criativa, né, ou quase que uma obrigação de estar criando produtos, ações, campanhas, área comercial também, enfim. Então, isso é mais uma percepção de que existe um vasto caminho aí de evolução nas empresas em termos de cultura da inovação, e não projetos pontuais, que isso a gente vê toda hora. E que não é errado, né, Paz? Acho que isso é um ponto que eu queria pegar esse ganchinho aí. Vai lá. É muito comum a inovação em algumas empresas terem uma área específica, terem um comitê de inovação, Sim. terem um projeto de inovação e tudo bem, né? Sim. Acho que isso é um processo, é um passo, mas são escolhas, são caminhos diferentes e possíveis. Quando a gente fala de cultura de inovação, é outra coisa, né? Eu posso ter uma área de inovação e não ter uma cultura de inovação na minha empresa. E aí essa área de inovação pode criar novos produtos, pode criar novos serviços, mas a minha estrutura em si, ela não se molda tanto, ela não é tão flexível. E aí eu posso ter um risco maior em cenários como o que a gente está vivendo agora. E existe a empresa que é orientada à inovação, e daí, de novo, eu trago o exemplo do Nubank, que em uma entrevista perguntaram para a Cristina Junqueira como que funcionava a inovação. Ela disse, olha, eu não sei nem dizer, porque aqui isso para a gente é tão natural que a gente respira. Todo mundo, né? A pessoa que está ali respondendo o chat, o atendente que está respondendo o chat para o cliente, ele tem potencial de fomentar a inovação.
né? E isso é uma Perfeito. cultura de inovação, quando toda empresa converge para esse objetivo. Por quê? Porque isso faz parte da estratégia e foi estruturado e orientado dessa forma, né? Isso virou uma cultura. Então, acho que essa é a Adorei. diferença, setor Fez, versus cultura. fez eu lembrar muito um tema que eu domino e que acabo desenvolvendo muito mais no meu trabalho, que é a cultura centrada no cliente, que também Uhum. existe um distanciamento enorme entre projetos pontuais, treinamentos pontuais voltados ao atendimento e uma cultura, de fato, centrada no cliente. Mas eu quero só puxar o gancho do Nubank para um comentário que é inevitável. Eu hoje tenho 2 pessoas próximas de mim que estão passando por processos seletivos e recrutamento, enfim, pessoas que estão buscando recolocação no mercado, enfim. E eu fico impressionada como, em termos de recrutamento e seleção, existiu nos últimos anos assim um super upgrade, uma inovação incrível. E são portais, formas diferentes, tecnológicas que ganham escala, que aliviam o RH das empresas no sentido de estar recebendo currículos e tal. Então, por um lado, eu fico impressionada com a evolução, com as formas diferentes de recrutar pessoas, né, talentos para as empresas dos mais diversos segmentos. Agora, diferente do que tu trouxe de forma elogiosa do Nubank, eles conseguem ter um equilíbrio entre o high-tech e o high-touch. Eles conseguem ter todo esse aparato tecnológico e não perder a humanização. Tanto que eu sou cliente no Nubank e vejo que isso é na prática, não é só para aparecer no YouTube, não, realmente eles são humanizados. Agora, nesses processos seletivos, onde eu estou acompanhando 2 pessoas próximas, é incrível a falta de humanização. O high touch mora bem longe. Frieza, não retorno, uma coisa assim, ó, formas completamente, até desumanas, de lidar com pessoas que têm que ficar o dia inteiro preenchendo cadastro e nunca tem retorno. Eu fico impressionada. É inacreditável, né? Eu não sabia, eu estava tempo assim longe disso e hoje acompanhando, eu fico assim, meu Deus, a inovação, o high-tech, se não abraçar o high-touch, ele se transforma em um monte de recursos tecnológicos e robôs e formas rápidas, ágeis para quem está de um lado e péssimas, dolorosas, frustrantes para quem está do outro. Então, como é importante, né, o equilíbrio, Aline, se não fica... Total. A gente Total. finge que inova, porque tu não está pensando em nada que tenha a ver com a jornada do usuário, né? Vamos combinar. Tu está inovando pensando em ti, na tua forma facilitadora de recrutar. Incrível, eu não pude deixar de comentar porque eu tenho acompanhado e fico frustrada, assim, com a frieza mesmo. E como não, é inacreditável, né? Como isso acontece realmente, esse processo que tu comentou, né? Que para quem não conhece, ele chama Employee Experience. O que é isso? A gente olha para a experiência do colaborador, assim como a gente olha para a experiência do cliente. E essa experiência, ela não é só enquanto ele está dentro da empresa, ela vem desde antes, desde esse processo seletivo, né? Desde a forma como a gente divulga as vagas, e aí esse high touch que a Pascale comentou, né? A empatia de entender que uma pessoa está buscando uma colocação, não interessa se ela já está empregada, se ela está desempregada, mas o fato é que ela está mirando aquela empresa por algum motivo. Isso envolve ansiedade, envolve toda uma questão pessoal, né? Expectativas, muitas vezes autoestima daquele profissional. Então, a forma como uma empresa conduz, isso diz muito sobre a cultura dela. Exatamente. E A gente como acaba essas se áreas são frustrando. muito conectadas, muito, nossa. A Débora levantou a mão. Eu só queria, antes da Débora se manifestar ali, a tecnologia, né, Paz, assim, ela deve, nesse caso, ser utilizada, né, para aproximar e não afastar, né? Exatamente, E olha, exatamente. e o que eu acho bacana, né, e ao mesmo tempo insólito, né, parece que hoje, assim, na prestação de serviços, de uma forma geral, inovação e diferenciação hoje é tu permitir um contato de uma pessoa com outra pessoa, né, com qualidade e profundidade ao mesmo tempo, né? Então, que coisa interessante, né, pensar dessa Verdade. forma, né? Mas enfim, tem muita coisa bacana que tu trouxe aí que a gente já sabe que as conversas vão longe, mas vamos Vão pedir para a longe, Débora, acho exatamente. que ela quer comentar. Débora, tu teria que abrir o teu microfone. Se tu ainda tá aí, tu levantou a mão. Sim, tô aqui sim. Boa noite, pessoal, tudo bom?
Boa noite, Débora. Eu recebi um convite de uma colaboradora de vocês aí para conhecer o projeto de vocês, tá? Hoje eu trabalho na área comercial de uma empresa, né? Que está há muitos anos no mercado gaúcho. E tudo que vocês falaram e mostraram e explicaram e identificaram, eu venho passando desde a sexta-feira dentro da empresa, tá? Eu sou a pessoa lá de baixo. Não é só de baixo, só que vende. Aqui está na rua, né, correndo e querendo vender. E a Tá gente na ponta, né, Débora? tá na ponta, né? Eu digo assim, eu brigo com todo mundo na empresa. O meu cliente, quem paga o meu salário não é meu diretor, não é o dono da empresa, é o meu cliente. É Aquele isso, cara que eu Débora. vendo é que paga o meu salário. Não é o diretor lá que tem o dinheiro, não, é o meu cliente que está pagando meu salário. Se eu não tratar ele bem, se eu não cuidar dele, se eu não carregar no colo, claro que eu não posso deixar abusar, né? Mas esse cara aí é que paga o meu salário. Eu trabalho com prestação de serviço, né? Mas a empresa está num processo, teve um processo agora essa semana, no final de semana, que um dos gerentes saiu e ficou todo mundo desazado, sabe? E a pessoa saiu de um dia para o outro. E tudo que vocês falaram agora está dentro do que eu estou vivendo. Eu passei o dia inteiro ontem e hoje falando tudo isso para as pessoas, assim, para algumas pessoas, e enxergando isso aí. E aí, de que forma eu pego a pessoa que é o, né, que tem que e sento ele na frente de vocês e explico, gente, vocês têm que escutar isso, porque eu enxergo que eles e eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer? Estou sempre aprendendo, né? Eu sou uma pessoa demais. Eu comecei muito tarde no mercado, mas eu estou sempre aprendendo. Eu adoro. Tanto que eu estou fazendo hoje, eu adoro escutar. Eu escuto tudo e todo mundo e eu quero saber o que está acontecendo. E o que é bom eu pego, né? E que não é bom eu deixo ali, mas eu digo, isso aqui não é bom, mas assim, assim, assim. Então a gente tem que ouvir todo mundo. Gente, eu queria muito pegar vocês e sentar lá na frente lá do meu povo e dizer. E agora tem uma pessoa que foi designada a ficar no lugar dele que tem que ouvir isso, tem que saber isso. E Débora, essa apresentação vai ficar gravada. Eu acho que eu vou talvez o levar para toda primeiro a empresa, passo. 50% da empresa tem que escutar essa coisa que vocês falaram aí. Porque as Débora, pessoas então não estão deixa. enxergando. Tu provocou aqui, daí eu fico ansioso, né? Enfim, porque Ai, tá. é um monte de coisa bacana, né? Então tu Eu quero acabou de dar agradecer muito a vocês. Isso foi muito legal Poxa, escutar isso aí. imagina, a gente é que agradece a tua participação, assim, é muito legal, porque daí o que que acontece, Débora? Tu acabou de despertar em mim aqui, né? A vontade de ir em busca aqui de um outro livro. Olha que coisa interessante, ó. Isso. Responsabilidade extrema, né? Então o que que é o extreme ownership, né? Que é o título em inglês, né? Que significa aquela ideia do sentimento de dono extremo, né? Então, quando o profissional tem um sentimento de dono extremo, ele vai agir exatamente como tu acabou de mencionar. Então, assim, eu de alguma forma tenho que zelar pelos interesses da empresa. E como é que eu faço isso, né? Ultrapassando aquela ideia de que eu sou um empregado apenas, né? Enfim, eu quero que a empresa prospere e eu tenho essa responsabilidade mesmo de fazer com que o meu cliente tenha a sua melhor experiência possível, porque sim, é ele que paga o salário, entre outras questões. E esse livro, só para ter uma ideia, foi baseado na experiência dos SEALs norte-americanos, tá? Da Marinha norte-americana. Né? Então, ter essa ideia mesmo do sentimento de dono é algo extremamente relevante, né? E parece antigo, né? Mas, ao mesmo tempo, é algo que mais do que nunca as pessoas se colocarem nessa postura faz diferença. Mas eu te agradeço aí, tá? Às vezes eu Fica a tenho dica aí vontade do de pegar livro, tá? Mas eu tenho vontade de pegar o dono da empresa e ir lá em cima buscar ele, descer ele de mão e dizer, cara, senta aqui e escuta o que está acontecendo. Sabe? Porque eu fico doente de ver. E tu enxerga, eu tô lá embaixo, eu enxergo, embaixo que eu digo assim, né? Um prédio, eu enxergo. E às vezes eu fico triste porque não sabe o que está acontecendo. Essa dor do erro, que, sabe? É impressionante como eles não estão percebendo. Porque tá todo mundo sentado, um em cada sala, e não circulam lá dentro. Mas eu vou levar vocês lá ainda, pode ter certeza. Sabe que em ambientes de inovação, a gente sempre diz que a verdade está lá fora. Então, quando a gente projeta uma coisa muito linda, um processo novo, muito maravilhoso, né, planeja tudo dentro de uma sala de diretoria, a chance do erro ser grande é enorme.
Por quê? Porque a verdade ela está sempre na ponta. Então, é natural nos processos de inovação, nas empresas que têm essa cultura mais inovadora, que a gente traga pessoas que estão na linha de frente, né? A gente nunca diz que está embaixo, a gente está na linha de frente, que são as pessoas que têm a maior riqueza possível de informações, porque elas vivem na pele, no dia a dia, aquilo que interfere na organização, né? Então, em caso de uma rede de farmácias, por exemplo, que a gente fez um projeto, a riqueza da informação que a gente teve foi quando a gente foi lá na farmácia conversar com os balconistas e a gente descobriu todas as falhas que tinham no processo que tinha sido pensado por estrategistas dentro de uma sala de reuniões, né? Então, isso é muito importante, esse teu comportamento, esse teu ímpeto de querer levar o novo para dentro da empresa, independente do papel. E um último comentário que eu queria te fazer é que tu está começando tarde, tu disse, né? Nunca é tarde para começar. O importante é a gente sempre dar um primeiro passo e sempre enxergar qual é o passo seguinte que a gente vai dar. Então, parabéns pela tua iniciativa. Aline, Eu eu quero tô com a agradecer a impressão que o Telmo vocês quer falar. e eu vou levar vocês lá. Eu vou dar um jeito, não sei como, mas eu vou Denis, fazer. Alguém vai Denis, ter que ouvir contigo. vocês, sabe? Denis, é Porque eu fiquei contigo. apaixonada por tudo isso aí, sabe? E exatamente o que eu venho passando no dia a dia, enxergando desde sexta-feira um processo terminando, começando, e eu vou pegar meu colega que vai assumir lá e vou dizer, cara, escuta isso aqui. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Eu vou buscar ele para o meu lado e vou pedir ajuda para ele, tá? Boa Parabéns. noite. Muito obrigada. Boa noite. Denis, Eu fala peço na Débora. desculpas porque o meu microfone, a minha câmera está desligada, mas eu tive um probleminha. Débora, obrigada por participar. A Débora é minha convidada. É uma pessoa, assim, de uma luz rara, de um discernimento, de uma desenvoltura dessas, assim, de uma energia que eu vou te dizer, ela disse que começou tarde, meu Deus, se ela começasse cedo, né? Que legal. Porque ela é realmente de uma energia, assim, muito contagiante. Débora, estou à tua disposição para trazer essas pessoas maravilhosas aí, para iluminar, trazer luz, né, a tua empresa, porque é bem nesse sentido, assim, são estrelas não no sentido pejorativo, às vezes, que a gente usa, né, mas, assim, de trazer luz, realmente, assim, sobre as novas ideias, sobre os novos momentos, né, que as empresas aí tão carentes estão passando essa fase e tão necessário. Obrigada. Maravilha. Eu estou com a impressão que o Telmo queria se manifestar e aí a gente encerra após a fala do Telmo, né, Aline? Concordo. Não, maravilha. Brinde-nos, por favor. Eu queria fazer, tudo bem, eu sou muito amigo do Clóvis e muito amigo da Alcon a longa data, tá certo, né? Então temos uma grande afinidade aí. Mas eu queria só fazer um breve comentário aqui, achei fantástico tudo, assim, anotei várias coisas aqui, certo, né? Eu lidero uma organização que a gente atua basicamente eu costumo dizer, nós transformamos empresas, certo? Né? O cara vai dizer, o que vocês fazem? Nós transformamos empresas. Tanto empresas bem-sucedidas que a gente faz elas ficar maiores ainda, quanto empresas mal-sucedidas que a gente, certo? Né? Que a gente recupera. Quanto empresas familiares que a gente profissionaliza, ok? Então, a gente costuma ter uma brincadeira e dizer assim, por onde nós passamos, nunca mais as coisas serão as mesmas, percebe? E isso não é pernóstico, não, isso é verdadeiro. Ainda bem, que legal. A gente transforma efetivamente. E o que eu queria, assim, eu vou fazer uma comparação aqui, né? Inovação, na verdade, tem tudo a ver com a transformação das empresas, né? Porque, na verdade, a inovação, ela obriga a empresa, sabe? Então, a gente usa uma expressão, na realidade, que é o seguinte, né? Só 2 comentários que eu vou fazer aqui. É o seguinte, né? Na verdade, o mundo de hoje nos obriga, assim, jogue fora o espelho retrovisor, percebe? Compreende? Jogue fora o espelho retrovisor, meu chapa, percebe? E eu costumo dizer, né, assim, existe um ditado internacional entre os pilotos, né, que diz o seguinte: jet pilots don't use rear view mirrors, ou seja, pilotos de jato não usam espelho retrovisor. Pode ver, automóvel tem espelho retrovisor, avião a jato não tem, percebe? Eu não olho para trás, eu só olho para frente. Não tem nem ré, né, Telmo? Hein? Não tem nem ré. E não tem ré. No avião, para andar para trás, tem que botar um trator ali e empurrar ele para trás, porque ele não tem motor para andar para trás. Ele só anda para frente. Legal. E isso
finalizando aqui, e o que vocês mencionaram sobre a importância da liderança, perfeito, tudo, concordo, gênero, número e grau. E sempre lembro o seguinte, né? Em cima do líder do dia a dia, a gente não pode esquecer que tem o líder, que é o cara que, na verdade, que pode ser um só, uma porção, não importa, mas tem, vou generalizar, tem alguém que é o dono da empresa, que é o cara que comanda acionariamente, certo? Né? Que pode ser pode ser uma família inteira, não importa, mas eu vou chamar de um detentor do poder, né? O grande desafio, e a gente lida muito com isso, o grande desafio é como fazer com que aquele proprietário, certo, né? Aquele dono, que às vezes ganhou dinheiro durante muito tempo fazendo coisas de uma determinada forma, vendendo um produto de uma determinada maneira, fabricando uma determinada coisa de uma certa forma, tá certo, né? Como fazer com que este cara, né, ele enxergue uma nova realidade, ele enxergue que o mundo mudou, percebe? E a gente costuma dizer isso, não é nem... Eu costumo brincar, dizer assim, se teu avô ganhou dinheiro fabricando carruagem, que maravilha, que gênio que foi teu avô, tá certo, né? Agora, você não vai continuar ganhando dinheiro fabricando carruagem, então você esqueça. Bote o vovô ali na prateleira, deixe a homenagem dele ali, percebe? O vovô merece homenagem, percebe? Homenagem, sim, tá certo? Agora, fazer o que o vovô fazia, esquece, meu chapa. Eu esqueço o que eu fazia 1 ano atrás, porque o mundo mudou, percebe? Há 1 ano atrás não tinha pandemia, então eu tenho que mudar tudo. Então, o grande desafio, né, é fazer, na verdade, com que as lideranças, e incluo nessas lideranças os próprios proprietários das empresas, que o cara enxergue que, assim, valores e princípios eu mantenho. Agora, métodos e processos eu mudo tudo, meu chapa. Eu não mudo tudo. Percebe? Parabéns, isso aí. Valores e princípios eu não mudo, tá certo, né? E a gente tem várias organizações mundiais de longa data, né, que são fantásticas e que continuam se ajustando. Uma Nestlé, por exemplo, tá certo, né, que é uma empresa, né? Quer dizer, os valores e princípios da Nestlé você não muda, mas a Nestlé abre empresa, fecha empresa, lança produto, tira produto, percebe? Eu mudo tudo que eu tiver que mudar, meu chapa, percebe, né? E esse é o grande desafio. Finalizando, né, o grande desafio da inovação é exatamente como é que eu me ajusto a um mundo que muda, certo, né? E que faz com que eu tenha que cuidar das pessoas e que eu precise cuidar dos meus concorrentes, que eu esteja aberto, né? Tá certo? Esse é o grande desafio, né? E quem lida com isso acha isso maravilhoso, porque é com isso que a gente é esse o desafio pela frente. E aí, a gente, finalizando aqui, realmente é o seguinte, né? Eu aprendi com o meu irmão, que era psiquiatra, já falecido. Uma vez eu me frustrei muito, porque nós recuperamos uma empresa que estava quebrada, e depois de nós recuperarmos a empresa, e ela está funcionando e ganhando dinheiro, os acionistas faliram a empresa, percebe? Aí eu entrei em parafuso. Eu falei o seguinte, como é possível, meu chapa? Nós curamos esse cara, e depois que nós curamos o cara foi ali na sacada e pulou e se suicidou, percebe? Então, se ele quisesse se suicidar, por que ele me incomodou durante tanto tempo para eu arrumar a vida dele, né? Entendeu? E aí o meu irmão me ensinou uma coisa, disse assim, cara, é o seguinte, ó, você vê aqui no meu consultório aqui, eu falei com ele, né? Aí o meu irmão me disse assim, tu vê o seguinte, ó, eu estou aqui sentado numa poltrona, ali tem um divã onde senta o cara ali que tem problema, certo, né? Esse cara, quem tem problema é ele, o psiquiatra sou eu, ok? Não vamos nunca misturar isso aqui, certo, né? Entendeu? Ou seja, quem tem que resolver o problema dele é ele. E aí é incrível, é impressionante como tem empresários, como tem gente que é dono de empresa. Eu vi há pouco uma pessoa aqui relatando, eu não guardei, infelizmente não guardei o nome que mencionou, mas assim, mencionando dentro da empresa dela que várias coisas tinham que estar mudando e estava difícil mudar, etc, etc, né?
Isso é a natureza das coisas, tá certo, né? E a única coisa que nós podemos fazer é tentar mudar isso. E vai ter gente que não vai mudar. E, infelizmente, quem não mudar vai morrer, percebe? A palavra final que eu diria assim, né? Mudar ou morrer, né? Inovação significa isso, né? Mudar ou morrer, certo, né? Quer dizer, e eu tenho um filme de cowboy que chamava-se Matar ou Morrer, né? Eu costumo dizer, no mundo moderno mudou o nome, agora é mudar ou morrer, tá certo? Não é matar ou morrer. Mas maravilha, muito bom as reflexões de vocês aí. Muito boa contribuição, Telmo. Muito obrigada. Que legal isso que tu falou, muito bacana, né? Até porque tem, ainda bem que tem empresários que agem dessa forma, porque a Alcon trabalha justamente nessas empresas, né? Para ajudar. Estou vendo que tu também da mesma forma, né? E, enfim, o bom, né, é a gente entender que tem espaço para todo mundo, né? Maravilha, muito obrigado. Um dos maiores empresários gaúchos que eu conheci, e um dos maiores empreendedores, chamava-se Raul Randon. E eu costumo mostrar esse exemplo para dizer o seguinte: o Raul Randon tinha o curso primário incompleto, ok? E tinha uma cabeça absolutamente aberta. Então, eu sempre digo assim, cabeça aberta para inovar coisas e fazer coisas novas e diferentes, não tem a ver, o cara não precisa ser mestrado nem doutorado para fazer isso, tá certo, né? Perfeito. O cara precisa ter um cérebro aberto para isso, né? Muito bem. Pessoal, assim, então, fechando com as palavras do Telmo, a gente agradece muito a gentileza de todos aqui e acho que ainda dá um espacinho para a gente conseguir contemplar a lua, né, Aline? Obrigado, então, a todos. Olha, acho que a Janes nos mandou uma foto aqui. Ela mandou foto, tá legal. Bom, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos e todas. Que bom que a gente pode contribuir com vocês de alguma forma. Eu escrevi ali, contem sempre conosco, quem precisar, quem quiser estender o assunto através da Alcon. Fiquem cientes de que para nós é um prazer, né, João? E muito obrigada, João, por esse pareamento que tivemos, essa conexão tão boa. Que legal, que legal. Vamos terminar assim, né, Aline? Olha aqui, estão vendo a tela? Gente, fantástico. Essa é a nossa lua de hoje. Então, pessoal, boa noite, bom descanso, bom jantar e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau. Beleza,